Bem-vindos a mais uma entrevista Inside Leader. Hoje temos o Gonçalo Quadros, da Critical, que gentilmente acedeu ao nosso convite e que eu agradeço muito esta presença aqui, online, agora neste contexto. E eu começaria, Gonçalo, por lhe perguntar uma coisa que provavelmente muita gente gostaria de saber é como é que tudo isto começou? Como é que este percurso brutal começou? Como é que as coisas... que circunstâncias é que se criaram naquele momento inicial para que tudo acontecesse e tivesse vindo a desenrolar-se até hoje? Olá, Paulo. É um gosto, é um prazer estar aqui nesta conversa. Muito obrigado pelo convite. Foi há 22 anos o começo desta fantástica viagem com a Critical. Foi, enfim, numa altura em que três estudantes que estavam a fazer doutoramento na Universidade de Coimbra e que não se conheciam, eram de gerações diferentes, se conheceram e decidiram ou começaram a perspectivar a sua vida, a sua carreira, fora do contexto académico. Portanto, enfim, comum a estas pessoas existia o facto de nós, enquanto licenciados em engenharia, termos saído da universidade porque queríamos fazer engenharia, pôr as mãos na massa, e em determinada altura sentimos que era importante para para consolidar os nossos conhecimentos e para cumprir uma meta que estava nas nossas cabeças. Resolvemos, depois dessa experiência, de ir para o mercado de trabalho, fazer engenharia, resolvemos voltar à universidade para enfim, fazer essa prova e alcançar esse grau académico. Não nos conhecíamos e tínhamos, de facto, uma visão sobre aquilo que queríamos fazer. O regresso à universidade para fazer doutoramento não era o regresso numa perspectiva de fazer uma carreira académica, como há 20 e tal anos atrás era o comum, o que se esperava. Quem fazia um doutoramento tipicamente fazia-o porque queria seguir carreira académica. Nós tínhamos um gosto muito grande pela engenharia, queríamos de facto fazer engenharia, achávamos que aquilo que devíamos fazer era levar os nossos conhecimentos, neste caso o que estávamos a aprender no âmbito dos nossos doutoramentos, para o mercado, para transformar o mundo, para criar um projeto de tecnologia que pudesse ser distintivo. E, portanto, entre nós, e apenas porque nos fóruns, nas tech talks que havia ali no Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, começámos a falar sobre estas questões, percebemos, como digo, sem nos conhecermos, percebíamos que tínhamos uma visão semelhante sobre como perspectivar as nossas carreiras e começámos a falar entre nós, ok, vamos, isto provavelmente era uma ideia que faz sentido, o que é que tu já pensaste sobre isso, e começar a discutir, enfim, num primeiro momento, de uma maneira muito superficial, qual era de facto a nossa convicção para ir para o terreno e para lançarmos o nosso projeto. Há 20 e tal anos atrás, uma startup universitária não era uma coisa que acontecesse em Portugal. Não havia um modelo, não havia algo para onde nós pudéssemos olhar para seguir esse caminho. É evidente que num contexto não nacional isso acontecia e era isso que nos influenciava, mas nós sabíamos que estávamos, enfim, de alguma forma a desbravar um caminho novo em Portugal. Isso acabou por nos entusiasmar e motivar. E foi, digamos que, um percurso muito rápido entre começar a falar sobre esta possibilidade e começar mesmo a discutir o nome da empresa e a falar sobre o plano de negócio para estruturar um pouco as ideias sobre o que é que havíamos de fazer. O mercado-alvo, o produto, já estava perfeitamente claro ou ainda demorou algum tempo a ajustar? Não, nós fomos muito influenciados pela universidade. Nós tínhamos uma relação próxima com o departamento de Fault Tolerance, a linha de investigação de Fault Tolerance no departamento de informática. E, portanto, a nossa perspectiva era de que
O software estava a tornar-se numa ferramenta presente em quase tudo o que nós fazíamos à nossa volta. Portanto, já há 20 e tal anos isso era muito óbvio. Os sistemas, tendencialmente, estavam-se a transformar em sistemas críticos. Na altura, os sistemas críticos eram essencialmente os sistemas orientados à missão. Todos nós percebemos que um software que vai dentro de um satélite, de uma nave espacial ou de um avião é um sistema crítico, não pode falhar. Há muito em jogo que não admite uma falha, um mau funcionamento. E, portanto, nós achávamos que o facto do software estar a vulgarizar e influenciar quase tudo o que nós estávamos a fazer à nossa volta iria trazer uma oportunidade muito óbvia de mercado no que diz respeito aos sistemas críticos. Não é? Cada vez mais os sistemas eram críticos, não apenas os mission critical, mas um conjunto de outros sistemas que nós chamávamos business critical e portanto, que competências e tecnologia que ajudasse a tornar o software mais robusto, mais fiável, mais íntegro, iriam com certeza ser valorizadas. E portanto era isso que nós tínhamos na nossa cabeça. Nós estamos a trabalhar numa linha de investigação no domínio do fault tolerance. Achamos que esta é uma competência que vai ser relevante no mercado, porque o software está cada vez mais presente em contextos que são críticos para as nossas vidas. Portanto, nós temos que ser capazes de transformar isto que estamos a trabalhar, estas competências que estamos a adquirir, num projeto que possa fazer o seu caminho enquanto empresa, no mercado global e competitivo. E quais foram os marcos seguintes? As coisas foram evoluindo, foram entrando noutras áreas de negócio? Como é que isso foi surgindo? Eu diria que o nosso grande e primeiro momento transformador foi o licenciamento de tecnologia ao Jet Propulsion Lab, da NASA. O João estava a trabalhar numa ferramenta de fault injection, a que chamamos exception, e essa era uma ferramenta que basicamente, enfim, explicando muito sumariamente, injeta falhas num sistema, num computador, para que se possa perceber como é que o computador reage a determinado tipo de falhas. Né? Muitas vezes essa caracterização da capacidade de resposta de um sistema era feita por simulação, e a nossa aproximação não era simulação, era injetar falhas reais e perceber, portanto, com mais precisão qual o comportamento do sistema e qual o comportamento dos mecanismos para suportar as falhas que estavam instalados nesse sistema, qual o comportamento, qual a sua eficácia, se funcionavam ou se não funcionavam. Não é? Ora, nós tivemos um golpe de sorte muito grande, é que a NASA tinha modificado a estratégia em relação aos sistemas que estão a bordo das suas naves, e em vez de desenvolver hardware específico para resolver essa questão de uma probabilidade de falhas muito grande no tipo de ecossistema em que as naves andam, não é? Com aviões pesados, enfim, um ambiente muito hostil, que levava a que a estratégia até determinada altura tivesse sido desenvolver hardware específico em ligas metálicas que protegiam todo o hardware para evitar esse tipo de problemas, mas isto fazia com que a agência espacial andasse sempre muito atrás do ponto de vista de tecnologia, do que a tecnologia que já nós tínhamos aqui, a tecnologia comum que nós utilizávamos nos nossos computadores. Portanto, era paradoxal numa agência espacial que trabalhava com sistemas de ponta no plano do que era os sistemas tecnológicos, andavam sempre uma geração atrás, porque tinham que redesenhar aquilo que existia em ligas especiais, etc. E, portanto, eles resolveram mudar esta aproximação, utilizar a tecnologia comum que se utilizava aqui, com os pés bem assentes na Terra, e desenvolverem um sistema que ia detectar as falhas nesse ambiente hostil que é o espaço para os sistemas de informação e
e tratá-las e resolvê-las antes que elas provocassem um problema sério. E depois desenvolverem essa plataforma, esse layer de software que corria nos sistemas a bordo, queriam perceber qual era a sua eficácia e quão bem ou não tão bem esse layer de software funcionava. E andaram à procura, por esse mundo fora, de quem trabalhasse precisamente nestes domínios de injeção de falhas. Não eram muitas os grupos ou as pessoas que estavam a trabalhar neste domínio. E, essencialmente, eu diria, a grande maioria, estavam a trabalhar em algumas universidades dos Estados Unidos. E havia aqui uma aldeia gaulesa, perdida, que estava a fazer precisamente um trabalho que eles descobriram porque nós tínhamos publicado alguns artigos sobre o que estávamos a fazer em revistas de especialidade, e eles descobriram que havia aqui alguém a fazer alguma coisa. E entraram em contato connosco. E, portanto, houve aqui um enorme golpe de sorte, que foi eles andarem à procura precisamente desta tecnologia, porque mudaram de paradigma naquela altura, precisamente é que nós estávamos a fazer este trabalho, e nós, enfim, tirámos partido desse contexto. Devo dizer que no início nós ficámos muito surpreendidos por recebermos uma mensagem, um e-mail vindo do Jet Propulsion Lab. Aliás, nós no início pensávamos que era uma brincadeira dos nossos companheiros de laboratório que se estavam a meter connosco, não é? Achavam que a gente gostava de fazer era um bocado esotérico, porque era verdade, aquilo só servia para sistemas mission critical e o setor espaço era um setor onde isso acontecia, a necessidade deste tipo de tecnologia. E, portanto, nós tivemos ali algum tempo para perceber se estávamos a ser vítimas de uma brincadeira, e depois chegámos à conclusão que não, e depois, obviamente, desenvolvemos esse contacto com o Jet Propulsion Lab, sempre sem muito grandes expectativas, porque reconhecemos que digamos que os grupos competidores que estavam a trabalhar em tecnologias semelhantes eram americanos, e nós achávamos que eles iriam com certeza privilegiar a tecnologia americana, mas o que é certo é que nós vencemos essa batalha, não é? E acabámos por licenciar a nossa tecnologia ao Jet Propulsion Lab, à NASA, que isso deu-nos um boost de energia e também de visibilidade muito grande. Muito grande. E, portanto, isto está na base e na gênese daquilo tudo que aconteceu depois. É claro que nós não queríamos, e essa talvez seja uma mensagem importante, é bom, obviamente, nós olharmos à nossa volta e percebermos o que está a acontecer e irmos a buscar informação a quem tem competência e a quem reconhecemos que tem a experiência para nos trazer boa informação. Mas eu lembro-me que, na altura, todos à nossa volta, que de alguma forma estavam próximos de nós e que nos acompanhavam, achavam que nós nos devíamos focar nessa tecnologia, porque, enfim, tínhamos acabado de ter esse grande sucesso, e, portanto, podíamos ser, de facto, muito bons e uma referência à escala planetária nesse tipo de tecnologia, e, portanto, nós devíamos focar nisso, não é? Eram as práticas e os ensinamentos da escola de negócio da altura, aquela que nós tínhamos acesso. E a mensagem é que nós temos que ser capazes de pensar para a nossa cabeça. Não é? E nessa altura nós contrariámos uma opinião que era muitíssimo forte, de que nós devíamos focar a critical naquela tecnologia. E fomos capazes de dizer não, nós não vamos focar a critical nesta tecnologia porque esta é uma tecnologia que não tem potencial de crescer, porque digamos que o mercado para este tipo de tecnologia são provavelmente as agências espaciais, e de facto isso veio-se a confirmar. Nós licenciámos logo a seguir também para a Agência Espacial Europeia, para a japonesa e para a chinesa. Mas nós queríamos, obviamente, que a nossa empresa crescesse para além destes 3 ou 4 ou meia dúzia de grandes clientes, que podiam ter até contratos interessantes, mas que não nos permitiriam escalar com a ambição que nós tínhamos. Não é? E, portanto, aquela ideia inicial, nós mantivemos-nos firmemente alinhados com ela, que era o software vai seguramente
a precisar do tipo de competências que nós temos, para além destes sistemas mission critical. E, portanto, isto é uma bandeira importante que nos vai gerar confiança no mercado em relação à nossa capacidade de fazer e de construir sistemas críticos, mas eles vão ser importantes para além deste mercado e, portanto, não vamos focar nesta tecnologia, não vamos focar neste setor, o setor espaço, porque queremos crescer. E isso foi essa capacidade de pensar against all odds, não é? Contra, digamos, toda a influência que estava à nossa volta, foi um passo muito importante e decisivo no nosso caminho. E em função dessas decisões que acabaram de tomar nessa altura, que ilações é que tira, que conselhos é que pode dar sobre o que fazer e o que não fazer? Com certeza que houve coisas que correram melhor do que previsto, ou coisas que correram menos bem do que previsto. Que conclusões é que tira hoje, olhando para trás, sobre essas várias decisões que foram tomando ao longo do tempo? Eu diria que não há uma receita que nós possamos utilizar como referência para a construção de um projeto como o nosso, de uma empresa. Nós tínhamos na cabeça esta vontade de crescer. E havia duas coisas, houve duas coisas que foram determinantes. Uma delas era a relação com clientes exigentes e com escala, não é? Portanto, esta vontade, determinação em nós fazermos o engagement com clientes que eram uma referência, clientes reconhecidos pela sua exigência e pelo papel que desempenhavam em vários setores. O exemplo, que foi um golpe de sorte, como acabei de dizer, foi este do Jet Propulsion Lab. E depois, curiosamente, nós agora, muito mais recente, temos um outro exemplo, que é com a BMW, de desenvolver um centro de engenharia para tratar de tudo o que é software no ecossistema da BMW, um projeto hiper ambicioso, mas entre eles temos trabalhado com marcas muito relevantes nos diferentes setores em que trabalhamos, no setor aeronáutico, com a Airbus, no setor ferroviário, com a Bombardier, enfim, temos procurado estabelecer relações e entrar nas cadeias de valor certas, no posicionamento, como digo, com empresas de referência e com empresas com escala, que nos permitam não só injetar a energia nas nossas equipas, porque muito do que nós fazemos vem daí, quer dizer, a energia que a relação com empresas de referência e, portanto, com desafios que são estimulantes para os nossos engenheiros. Portanto, a energia que isso injeta no projeto é absolutamente determinante. Portanto, esta determinação em nós procurarmos, trabalharmos, sermos determinados em nos relacionarmos com as empresas certas, entrar na cadeia de valor de forma ambiciosa, foi um aspecto muito importante. Mas um outro aspecto neste desafio do crescimento, porque crescer para nós era estratégico, era aquilo que nós queríamos fazer, um outro aspecto era desenvolver as nossas equipas da maneira certa. Nós temos acesso a muito boa competência no domínio da engenharia, mas tínhamos que promover essas competências, levar essas hard skills nos diferentes domínios da engenharia que nos interessavam para um plano que fosse, para além disso, a capacidade de construir equipas fortes e de liderar os caminhos que nós tínhamos que fazer, era particularmente importante para nós. Para ter uma estratégia de uma liderança distribuída, em que os nossos líderes se concentrassem em fazer emergir outros líderes e até inspirarem-se noutros líderes, e, portanto, enfim, como oposição a uma visão provavelmente mais comum em que as organizações ficam muito centradas num conjunto pequeno de pessoas e que depois, enfim, isso provoca uma dificuldade em crescer. Então, ter esta estratégia de alguma forma, trabalhar
influenciar, quase que forçar a organização a fazer emergir novos líderes, com todos os riscos que isso tem, porque fazer emergir novos líderes predispõe que se esteja, que se esteja disponível para falhar. Às vezes as coisas não correm bem. Portanto, fazer com que isso aconteça foi, digamos, que um passo importante no caminho que nós temos feito. E também é uma proposição de valor para as pessoas que abraçam hoje um projeto como a Critical. A Critical é um projeto numa área muito competitiva. Sabemos que o mundo está a mudar a uma velocidade muito grande, estimulado essencialmente pela evolução tecnológica que está a acontecer a uma velocidade estonteante. E, portanto, uma empresa como a nossa tem que se estar continuamente a reinventar para se manter competitiva, para se manter com a capacidade de desenvolver um projeto sólido num mercado global que está cheio de boas empresas a emergirem todos os dias nas mais diferentes partes do mundo, muito baseada em conhecimento forte, em ambição, em energia, em juventude, etc. E, portanto, esta capacidade ou este mindset de distribuir a liderança, de apostar nas nossas pessoas, designadamente nas nossas pessoas, nas pessoas mais novas, que vêm com não apenas um conhecimento ao nível da tecnologia mais fresco, mais atual, mas também com uma ambição e com uma energia própria de quem está a chegar e que tem uma carreira à sua frente e está com uma vontade imensa de mudar o mundo, a capacidade de deixar que eles liderem e tomem conta de uma parte daquilo que está a acontecer na nossa vida enquanto empresa, é um fator muito relevante de transformação que tem sido estratégico para nós podermos garantir que nos adaptamos sistematicamente à tal mudança muito rápida que está a acontecer à nossa volta. Esta visibilidade, esta reputação que a Critical conseguiu, torna mais fácil atrair talentos do que retê-los ou não? Eu julgo que sim. Eu julgo que nós somos reconhecidos como uma escola de engenharia. Nós gostamos de nos apresentar como uma escola de engenharia. É isso que nós queremos ser. É isso que está no nosso DNA. E eu acho que isso é reconhecido por quem nos rodeia. Não é? E, portanto, os engenheiros, designadamente os mais novos, olham para a Critical como um sítio onde podem aprender, onde podem crescer, onde há pessoas muito boas, e, portanto, isso torna mais fácil a atração de talento. Eu gosto de acreditar que sim, que é assim. É presunçoso fazer este juízo, não é? Eu próprio, mas nós trabalhamos para que seja assim. Nós queremos ser uma escola de engenharia. Para além disso, nós queremos ter uma casa com uma cultura muito forte. E isso faz a diferença. Com sentido de propósito. Não é apenas fazer engenharia por fazer. Nós queremos mudar o mundo. Queremos tornar o mundo num sítio melhor. E, portanto, temos uma preocupação mais abrangente do que apenas a de fazermos tecnologia. Queremos que a nossa tecnologia ajude a tornar o mundo num sítio melhor. Mas queremos... Exatamente, precisamente. Mas queremos também que a nossa comunidade olhe para o mundo com visões largas, com um horizonte aberto, perceba os problemas que estão a acontecer à nossa volta e procure responder a esses problemas, exercitando uma cidadania empresarial que nos distingue, que nós queremos que nos distinga, que trabalhamos para que nos distinga e que tem este efeito de nos orgulhar, de nos tornar orgulhosos daquilo que fazemos todo o dia, de todos os dias, na empresa onde construímos as nossas carreiras, etc. E essa capacidade de nos orgulharmos transforma-nos de uma maneira brutal. E, portanto, nós acreditamos que esse caminho faz a diferença e que as pessoas à nossa volta entendem, percebem isso, e as pessoas que hoje trabalham na Critical têm ou reconhecem que esse é um caminho que procuramos fazer e que vai do discurso à prática, de facto. E ao longo destes anos, o que é que sente que mudou mais como desafio de liderança?
Eu acho que uma, um dos aspectos é o que eu já referi, que é a importância de distribuir a liderança, de fazer emergir novos líderes no nosso contexto. Eu diria que isso evoluiu bastante e hoje é muito mais fácil de entender. Há muitos mais bons exemplos da importância de uma liderança que seja efetivamente distribuída. O líder, ou a característica do líder principal, é o de inspirar, é o de dar o exemplo. Mas ele tem que ir além disso e fazer emergir novos líderes e deixar-se inspirar por esses novos líderes e dessa forma a permitir que eles sejam os protagonistas de uma mudança que importa, que nós temos que fazer acontecer. Portanto, eu acho que essa foi uma mudança importante. Outra mudança é a maneira ou a forma como hoje nós olhamos para este conceito que eu há pouco falava da empresa cidadã ou da empresa que se posiciona de uma forma que não é clássica e que talvez se possa resumir nesta questão do triple bottom line. Portanto, hoje, de facto, as empresas movem-se, trabalham, constroem projetos que não está apenas focado no que é o tradicional bottom line, que é o profit, o lucro, gerar riqueza, que obviamente é um aspecto determinante, importante, fundamental, mas em vez de termos um bottom line, temos um triple bottom line. Temos não apenas o profit, mas people e o planet. As empresas têm que posicionar-se não apenas no plano económico, puro e duro, gerar riqueza, gerar empregos e por aí fora, mas têm que se preocupar, têm que agir também no plano social, preocupar-se com as pessoas, com as comunidades à volta dessas pessoas e tem que se preocupar com o planeta, com o ambiente, com a relação com a natureza, porque queremos deixar para os nossos filhos um futuro que não esteja comprometido por aquilo que hoje estamos a falar. E isso mudou muito a maneira como se faz a gestão, as preocupações que nós temos com o desenvolvimento de um projeto, qualquer que ele seja, um projeto empresarial. E, portanto, essa é uma mudança que eu via acontecer com uma intensidade muito grande. Eu diria que há 20 anos, quando a Critical foi lançada, esta não era uma preocupação da gestão. E hoje é. Hoje, de facto, nós olhamos para isto de uma maneira estruturada, percebemos que é assim, há um certo sentimento de que é assim que se deve pensar e, portanto, não há nenhuma dúvida, como houve não há muito tempo, como se discutia não há muito tempo, sobre o que deve ser o posicionamento de uma empresa em relação a estes aspectos. E isso, de certa maneira, também está alinhado com aquilo que são as motivações que estão mais presentes na mente destes jovens engenheiros, não é? Absolutamente. Quando nós queremos dar. Nós vivemos num contexto de facto muito competitivo. Um engenheiro nas nossas áreas, ainda mais agora, porque, enfim, nós podemos trabalhar em qualquer parte do mundo para qualquer projeto. Isso já estava a acontecer, era uma tendência muito óbvia e muito forte, e agora com a situação da pandemia acelerou ainda mais essa mesma tendência. Portanto, um engenheiro tem estala aos dedos e tem uma miríada de oportunidades para desenvolver a sua atividade. E, portanto, este engagement emocional, esta relação com o projeto onde ele trabalha, é especialmente relevante, é especialmente importante. O que é bom, porque obriga as empresas a pensarem de uma forma que não era a forma como pensavam tradicionalmente. Não há muito tempo, a escola vigente era de que o lucro acomodaria tudo.
porque as empresas só têm que se focar em ter lucro, porque se tiverem lucro têm que ser capazes de atrair os recursos e o talento que é necessário, têm que ser capazes de servir bem os seus clientes, ao terem lucro podem influenciar, podem ajudar, podem suportar já ações no âmbito da filantropia ou o que quer que seja que considerem relevantes e, portanto, enfim, o bottom line, o lucro, essa é apenas a preocupação. De facto, hoje, essa não é a escola vigente, não é aquilo que as empresas acreditam e está a transformar muito o nosso mundo, eu acho que pela positiva, e nós gostaríamos, na Critical, ser um exemplo precisamente disso. Hoje em dia, num processo de recrutamento de um jovem engenheiro, se tivesse que escolher um fator determinante de decisão positiva, e é interessante pensar o que é que acontecia há 10 anos atrás ou há 15, qual é o fator que privilegia? O que é que acha que é a característica mais importante para decidir recrutar ou não recrutar alguém? Eu acho que este alinhamento com os valores ou com a cultura da empresa então é o aspecto decisivo. Obviamente que ele parte de um princípio, é que o engenheiro que se candidata tem a preparação base, tem os conhecimentos elementares que são considerados necessários para poder fazer um caminho dentro da Critical. Mas a Critical, como dizia há pouco, é uma escola de engenharia. Portanto, o nosso engenheiro saído da universidade vem para a Critical e tem um caminho a fazer que nós gostamos ou acreditamos que podemos influenciar pela positiva. Achamos e acreditamos que ele cresce mais num projeto como o nosso porque está exposto a desafios que são especialmente interessantes e porque tem uma comunidade de pessoas sábias, experientes e conhecedoras que podem estimular o seu desenvolvimento. E uma cultura de exigência, de rigor, que influenciam esse mesmo crescimento. E, portanto, partindo do princípio que estas chamadas hard skills existem no seu nível elementar, o que faz a diferença é a atitude depois do engenheiro perante aquilo que o rodeia. São valores como a honestidade, a autenticidade, a transparência, a humildade, esta vontade ou esta disponibilidade para perceber que nós podemos saber muito, mas é muito mais do que nós sabemos, a capacidade de trabalhar a equipa, de aprender, de ouvir, e também a capacidade de partilhar, de ensinar os outros, de ajudar os outros a criarem ou a fazerem o caminho, como eu acabei de referir. Portanto, essas características que estão mais no domínio das soft skills são aquilo que faz a diferença e que para onde nós tipicamente olhamos para recrutar as nossas pessoas. Se um jovem que estivesse a começar uma startup e tivesse um conjunto de ideias sobre como avançar com o seu negócio, lhe pedisse um conselho sobre que erros é que não deveria cometer, em que é que deveria estar preocupado, em não falhar, o que é que acha que poderia dar-lhe como conselho? Eu diria que há sendo consequente em relação àquilo que eu disse há pouco, um problema principal para fazer ou para construir um projeto com ambição é combater o centralismo, é dar espaço às pessoas que nos rodeiam e fazer emergir lideranças que possam depois desafiar o que está a acontecer e entregar valor a uma resposta a qualquer desafio. Portanto, combater uma certa tendência que há para nos... Perdão, não percebi? Lambutismo, não é? Sim, precisamente. E, portanto, combater uma tendência que há, de facto, sei lá, numa startup há o fundador, numa empresa há o dono, e criar um universo, enfim, para um jovem que lança e que cria a sua própria startup, criar um universo em que tudo de facto depende dele, independentemente de haver mais ou menos lambutismo, pode não haver, mas se quem lança esse projeto depois não consegue, não tem o tipo de abordagem aos desafios, não convive bem com o risco que há sempre adicional ao entregar a uma pessoa que
provavelmente não sabe, não conhece se é ou não é capaz de levar aquele desafio a bom porto, a capacidade de gerir essa sensação de angústia, de incerteza portanto, de arriscar, de ir para o terreno e depois, enfim, estar preparado para reagir dependendo dos resultados que esse movimento trouxer. A capacidade de fazer isso é especialmente importante para se construir um projeto sólido. Na nossa área, depois, em particular, há uma coisa que nós, a determinada altura, nos obrigámos a fazer, era de obrigarmos a mudar a nossa estrutura, a nossa organização. Portanto, nós queríamos crescer, nós fomos crescendo a boa velocidade ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que nós tínhamos na cabeça é, se nós crescemos, se passamos de 10 pessoas para 50 pessoas, aquilo que funciona com 10 pessoas não pode funcionar com 50 pessoas. Portanto, nós temos que parar e perceber o que é que temos que mudar. Temos que nos obrigar a fazer isso. E eu acho que essa atitude e pôr isso na agenda da vida da organização, que muitas vezes, quando está a crescer e quando está a fazer o seu caminho, se deixa afogar naquilo que vão sendo os desafios do dia a dia, e portanto tem muita dificuldade em olhar para estas coisas que não têm uma importância imediata, óbvia. A capacidade de o fazer, e neste caso era dizer, ok, nós temos que parar, vamos parar aqui 2 ou 3 dias e vamos pensar o que é que temos que modificar na nossa organização. Porque de certeza que há alguma coisa que temos que modificar, porque a organização mudou, é maior hoje, ou está, por exemplo, a trabalhar em mais geografias, ou seja o que for, e portanto há uma coisa que nós temos que fazer diferente, de certeza. E ser capaz de parar e pôr essas mudanças no terreno é muito importante. Não apenas porque, obviamente, porque é suposto essa discussão, esse brainstorming, trazer mudanças que efetivamente façam a diferença, mas porque cria a cultura certa na equipa. A equipa percebe que a mudança, que a adaptação, a flexibilidade, a agilidade está presente na vida da empresa. Não é? E, portanto, não apenas pelos resultados que a mudança traz, mas pelo exemplo que a mudança promove. Esse é um conselho que me parece muito, muito importante. E em termos de mercado, hoje em dia não há tantas alternativas. No fundo, o que é essencial é alinhar mercado com competências ou não? Ou é mais do que isso? Não, eu acho que os mercados exigem uma competência muito própria. E, portanto, nós temos que saber trazer essas competências para dentro do nosso ecossistema. Mas muitas vezes o que acontece é que na relação que nós temos com os nossos clientes, nós procuramos desenvolver essas mesmas competências. Portanto, há uma abordagem bottom-up. Nós começamos a trabalhar com um cliente em projetos que provavelmente são menos ambiciosos porque nós não temos um conhecimento de domínio tão forte, mas se tivermos a atitude certa, e aqui a atitude certa é ter uma relação de parceria com o cliente, e não ter uma atitude que esgote a relação com o cliente num qualquer projeto em que se pretende desenvolver uma coisa, ao final disso estar desenvolvido, entrega-se e acabou, cada um vai à sua vida. Se não se tiver essa atitude, nós temos mais facilmente capacidade de chegar ao tipo de competência que precisamos de desenvolver dentro da nossa equipa. O próprio cliente ajuda-nos a trazer essa competência. Não tem que ser sempre assim, porque em determinadas circunstâncias nós percebemos que é preciso alguém que saiba muito deste ou daquele setor e vamos procurar recrutar essa pessoa com experiência com competência e com experiência nesse domínio, mas o que tem acontecido muitas vezes na Critical, e eu acho que é uma forma eficaz, é fazer isso organicamente, é dar tempo às equipas para conhecerem melhor os mercados, a linguagem, primeiro, que os mercados falam, o tipo de conhecimento que é específico e que é autónomo em relação ao conhecimento puro e duro no plano da tecnologia e da técnica, e deixar que as equipas desenvolvam esse mesmo conhecimento porque têm uma relação duradoura com esse setor ou com um conjunto de clientes que trabalham nesse setor e, portanto, aprendem o conhecimento de domínio, que é como nós lhe chamamos,
que é necessária para poderem fazer a diferença, para se poderem fazer melhor tecnologia ou para utilizarem melhor as técnicas que nós utilizamos ao serviço desses setores, desses mercados. Agora, pensando um bocadinho na atual pandemia e naquilo que tem feito mudar no mundo, o que é que o Gonçalo acha que vai ser o futuro? O que é que pensa hoje que vai ser o futuro, que pensa diferente daquilo que pensava em janeiro ou fevereiro? O que é que acha que foi drasticamente acelerado para um lado ou para o outro com aquilo que estamos a viver? Eu acho que não há uma diferença muito grande em relação àquilo que já era uma tendência muito óbvia. A maneira como nós hoje olhamos para o trabalho é diferente. Nós habituamos a trabalhar de casa, essencialmente a partir de casa. Mas isso era uma tendência que já estava a acontecer, que era óbvio, já se estava a desenhar. Obviamente também esta pandemia acelerou isso de uma maneira brutal. Nós passámos dos 0 ao 100, em vez de ser em 8 ou 9 segundos, numa décima de segundo. Não é? E portanto, de repente, estamos lá. Já não há transição nenhuma. E portanto, enfim, nós vamos adaptar-nos, vamos a ter uma muito maior flexibilidade na atração ou na captação de talento para incluir nos nossos projetos, aumenta o leque de possibilidades para trazermos as pessoas que podem fazer a diferença para um projeto como o nosso, e isso vai refletir-se num novo equilíbrio. Todos nós ainda estamos à espera de perceber o que é que vai ser, não é? Eu não me acredito em modelos que sejam... Peço desculpa. Não me acredito em modelos que sejam... Não me acredito num trabalho 100% remoto, porque acho que há uma parte, nós somos, como dizia há pouco, uma escola de engenharia, e uma escola de engenharia implica uma interação vasta e larga em diferentes aspectos da vida da nossa comunidade. Eu acho que nós não temos déficit de comunicação no âmbito das pessoas que trabalham num determinado projeto, que estão online, e partilham quase tudo umas com as outras. Mas temos um déficit de comunicação num âmbito interprojetos. Portanto, as equipas que estão a trabalhar em diferentes projetos deixaram de comunicar, por mesma maneira. E isso é um problema. Isso é um problema porque, obviamente, cada vez mais os nossos desafios são multidisciplinares e nós temos que estar expostos a outras coisas que vão acontecendo, outras competências, outras visões, e, portanto, vamos estabilizar, com certeza, e julgo eu, é a minha avaliação, num modelo híbrido em que se trabalha muito mais a partir de casa, mas em que há uma presença num espaço comum, no escritório, onde as pessoas possam interagir e aprender e ensinar aquilo que vão fazendo. Certo. E pronto, também os desafios de liderança vão ser diferentes, não é? Porque a interação física passa a ser muito mais escassa e por isso é preciso aproveitar esses momentos de uma forma muito mais intensa, não é? Sim, eu acho que o líder tem que saber navegar neste tipo de águas que é diferente. Eu acho que os princípios de liderança são os mesmos. Quer dizer, o líder tem que inspirar, como eu dizia há pouco. O líder tem que dar o exemplo. E, muito importante, eu acho que devo realçar isso, o líder tem que fazer emergir novos líderes. É um critério de sucesso que ele tem que estar disponível para ter como critério de sucesso. E, obviamente, que quando nós não estamos tanto tempo com as pessoas, quando não partilhamos determinados momentos, ou não temos a oportunidade de partilhar determinados momentos mais informais, mais casuísticos, com as pessoas com quem estamos e com que lideramos, temos mais dificuldades em inspirar, em dar o exemplo, obviamente que não é a mesma coisa. E, portanto, o líder tem que ser mais estrito na maneira como comunica, na maneira como influencia, na maneira como partilha, na maneira mesmo como ouve,
tem que ser muito mais disciplinado, porque há uma parte, a todos esses níveis, da sua capacidade que fica reduzida. Claro. Muito bem. Gonçalo, o nosso tempo está a terminar. Agradeço muito esta sua partilha. Muito mais haveria para conversar entre nós e partilhar com quem está a ouvir, mas poderá ficar para outra oportunidade. Agradeço Claro muito a sua partilha. Muito obrigado. Foi ótimo. Até breve. Paulo, muito obrigado. Foi um gosto e até breve.